Não bastasse a farta prova documental, e deixo de referir, porque é exaustivamente trabalhado pelo voto do desembargador Gebran, os senhores ouviram. O caso concreto conta com as confissões em juízo realizadas por José Adelmário e Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Ambos, diga-se, são réus que não ostentam acordo de colaboração premiada. Nenhum benefício lhes havia sido previamente prometido. Pontue-se que os contratos subjúdice, além disso, já serviram de objeto a uma ação penal anterior, oportunidade em que a pretensão punitiva por corrupção passiva dirigiu-se ao diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que recolhia valores para o Partido Progressista e para si. E se viu nesses processos que muitas vezes para si era maior do que para os partidos. Restou comprovado o pagamento das vantagens indevidas descritas pelo Ministério Público. Aliás, resta claro no item 360 da sentença o quanto já naqueles autos for identificado relativamente à diretoria de abastecimento no que diz respeito ao contrato da RNEST. Foi possível rastrear, entre aspas, estou referindo uma citação, documentalmente repasses por empresas do Grupo OAS de 7 milhões para a conta da empresa Rigidez, com produção de contratos e notas fiscais falsas, 34 milhões para a conta da MO Consultoria, com produção de contratos e notas fiscais falsas, 211 mil para a RCI Software e assim por diante, no total de 41 milhões. A autoria do crime de corrupção ativa por José Adelmário foi por ele próprio confessada e não há recurso de sua parte quanto ao ponto. Quanto a Agenor Franklin Medeiros, igualmente confessou o pagamento de propinas em relação às obras realizadas no âmbito do RNEST. Aliás, reconheceu, inclusive, que concordara com o pagamento de valores de liderança para que a Odebrecht fizesse o pagamento da propina atinente também às obras da Repar. Lembre-se que a Repar foi a obra da Repar de que se cuida, foi a primeira obra em que houve a participação do OAS nesse grupo de empreiteiras. E é por isso que não tomou ela à frente do consórcio, e sim uma posição secundária no consórcio. Mas a Agenor reconheceu que desde o início sabiam e pagavam propina sim, embora não diretamente, mas através das empresas chamadas líderes do consórcio, através de um instrumento que foi criado, que era um valor de liderança transferido para as empresas líderes para que fizessem frente a essas despesas ditas com agentes políticos. Relativamente à autoria e à culpabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados é inequívoco. Luiz Inácio agiu pessoalmente para tanto, bancando quedas de braço com o Conselho da Petrobras, forte na condição de presidente da República, e foi muito oportuna a transcrição trazida pelo relator, mais uma vez refiro, em que ameaçou substituir os próprios conselheiros caso não fosse confirmada a indicação. São os diretores, por ele sustentados no cargo, que praticaram diretamente os crimes, facilitando as contratações, através, por exemplo, da realização da segunda rodada das licitações, com violação às normas regimentais, convidando exatamente as mesmas empresas conluiadas, integrantes do cartel e parceiros na ilicitude, acertando as propinas, gerenciando seus repasses com Vacari, presidente do Partido dos Trabalhadores. Diga-se que Vacari teve condenação mantida por este tribunal em ação penal na qual restou demonstrado às escâncaras, porque em duas anteriores não havia prova suficiente, mas numa terceira houve, por farta prova, o recebimento de propina em favor do Partido dos Trabalhadores, está documentado, simulada na forma de doação oficial. Ao indicar esses diretores e os manter nos cargos, sabedores que drenavam recursos da Petrobras para os partidos, o réu agiu por ação e por omissão para a prática, concorreu por ação e por omissão para a prática criminosa. Pedro Corrêa aponta conversa em que, no contexto do apoio dado pelo PP ao governo e das alianças, conversavam sobre como Paulo Roberto Costa estaria servindo financeiramente ao partido e assegurando os recursos para sua campanha. Há pouco referi. Esse diretor, diga-se, já condenado, foi o primeiro a revelar todo o esquema. Não se esquece da colaboração premiada de Paulo Roberto Costa. Aliás, não fosse a colaboração premiada de Paulo Roberto Costa, talvez muitos pontos
não tivessem vindo à tona. Mesmo após a sua saída, a saída de Luiz Inácio Lula da Silva do cargo, quando se manteve vinculado ao Partido dos Trabalhadores e exercendo enorme influência política sobre o governo da sua sucessora, manteve-se sabedor de que a propina daqueles contratos, executados ao longo de diversos anos, prosseguia sendo gerada e disponibilizada ao Partido dos Trabalhadores, tanto que, em 2014, ainda restava em relação muito direta e pessoal com José Adelmário, conforme comprovam seus diversos encontros retratados nos autos, e fez ele com absoluta naturalidade o uso da disponibilidade que José Adelmário lhe fornecia, inclusive em benefício próprio, como no episódio do triplex. Não é possível se falar nem mesmo em dolo eventual, pois o dolo é direto, como bem apontado pelo Ministério Público na página 28 da denúncia. Luiz Inácio Lula da Silva tinha o domínio da realização e da interrupção desses crimes de corrupção que envolveram a Petrobras. A teoria do domínio do fato, diga-se, não amplia o rol daqueles que podem ser responsabilizados por um crime, mas dá elementos para que se identifique quem concorre para ele. Não se situa fora do estudo da autoria, mas nele próprio, conforme muito bem pontuado por Alaor Leite na palestra proferida pelo no Instituto dos Advogados do Paraná, que restou publicada em 2015, com apresentação e estudo complementar pelo professor René Ariel Dotti, aqui presente. Nos termos do artigo 29 do Código Penal brasileiro, é autor todo aquele que concorre para a prática do crime, sem distinguir entre autor, em sentido estrito, e o partícipe. O chamado domínio do fato, lembre-se, pode se dar pelo domínio da ação criminosa, pelo domínio da vontade ou pelo domínio funcional. Descabido, isso sim, é condenar alguém pelo simples fato de ocupar uma posição hierarquicamente superior, como se fosse um garantidor universal da conduta dos seus subordinados. Até porque não se pode simplesmente presumir o seu conhecimento quanto a ilícitos praticados na sua gestão, tampouco esses crimes de que estamos cuidando admitem modalidade culposa que pudesse se amparar em uma culpa in eligendo ou mesmo na negligência de não tomar pé do que estaria acontecendo no seu governo. Não é o caso de, no presente processo, reconhecer-se o dolo eventual, forte em que Luiz Inácio Lula da Silva poderia ter conhecimento da prática criminosa, que não teria se importado que fosse levada a cabo e reiterada por longo tempo, porque lhe era conveniente que, no mínimo, teria feito pouquíssimo caso dos seus deveres funcionais e do patrimônio público, dando de ombros, tratando-o como banalidade. Não é disso que se trata. Relativamente a Luiz Inácio Lula da Silva, há elementos de sobra a demonstrar que concorreu para os crimes de modo livre e consciente, que concorreu para viabilizar esses crimes e para perpetuá-los. Não se trata simplesmente da sua superioridade hierárquica enquanto presidente, mas do uso que fez desse poder. Faço outras considerações a respeito, na linha do que fez o desembargador João Pedro Gebran Neto, e sigo com outras considerações. As violações não só ao patrimônio público, mas à impessoalidade, à moralidade e à eficiência foram sim gravíssimas. Note-se que não se está aqui condenando o então presidente, senão pelos crimes para os quais concorreu. Não se o está condenando por integrar a organização criminosa, o que é objeto de outra ação em tramitação no Supremo Tribunal Federal, mas por crimes de corrupção concretos e específicos. E, nesse sentido, temos elementos, e a colaboração foi importante também, porque vinculou o produto dos contratos da RNEST com a Conta Geral de Propinas. Aliás, como bem destacado na sentença, Luiz Inácio acabou por ser beneficiário pessoal e direto da propina que estava à disposição do Partido dos Trabalhadores, porquanto parte dela foi utilizada no triplex. Justamente por se saber que o Partido dos Trabalhadores era credor da OAS nessa conta corrente de propinas, por saber disso é que Luiz Inácio foi tratando o triplex no empreendimento assumido pela OAS como seu e cuidando de adequá-lo às suas necessidades e da sua família, solicitando reformas, aprovando projetos de imóveis sob medida. Vejamos esse ponto. Entendeu o juiz que a atribuição do triplex ao então presidente, sem que lhe fosse formalmente transferido o imóvel, e as reformas de mobília realizadas mais adiante, contratados pela OAS, constituíram para pagamento de propina mediante ocultação do seu real beneficiário. Eu faço
cuidadosa análise de toda a documentação trazida, e essa questão do triplex, ela está longe de, ela está longe de ser a única imputação, não é? Ou de ser a imputação mais importante. A imputação mais importante não diz respeito propriamente ao recebimento do triplex, porque, afinal de contas, não é? É um bem de menor valor. A imputação mais importante está na primeira parte da denúncia, quando se coloca o presidente da República como garantidor do funcionamento dessa organização criminosa mediante as indicações e manutenções das pessoas nos cargos e a exploração do capital político que isso lhe atribuía, não é, junto à base aliada e para fins eleitorais. Mas o triplex também é relevante na denúncia, e ele é relevante por uma razão muito importante, porque ele torna evidente o benefício pessoal, torna evidente que se sabia da conta geral de propinas, que o presidente da República tinha pleno conhecimento disso e dela se fazia uso. Eu passarei direto ao ponto da conclusão do meu voto no que diz respeito a essa questão do triplex, e mesmo as conclusões, elas vão de A a T. Trarei aqui os fatos que restam demonstrados no processo e que permitem a formação de um juízo a respeito desse aspecto. Tenho que a prova nos autos, nesse episódio do triplex, demonstra o cometimento do crime. Em síntese, A esposa do presidente firmou o contrato para aquisição de uma unidade tipo do edifício Návia. Tipo é o apartamento comum, o apartamento padrão, em 2005. Mas foram apreendidos documentos que demonstram que já naquela época havia interesse na cobertura. Não digo aqui que era do presidente a cobertura naquela época, mas havia pelo menos interesse na cobertura. Porquanto também foi apreendido o termo de adesão praticamente em branco, mas com referência ao número do então duplex, posteriormente transformado em triplex, bem como proposta de adesão anterior à assinatura do contrato, em que consta a rasura no número do apartamento e está escrita a palavra triplex. Ou seja, já em 2005 e mesmo antes, estava em questão o triplex. Havia algum tipo de interesse no triplex. Isso é algo demonstrado nos autos. B. Enquanto o apartamento tipo tinha cerca de 80 metros quadrados, o triplex tem 3 vezes essa área, sendo que seu preço é proporcionalmente superior. C. Reportagem na imprensa, publicada em 2010, já noticiava que a obra do edifício em que o presidente teria um triplex estava muito paralisada. Uma notícia, não é, na imprensa poderia ser absolutamente irrelevante se não contasse com demais elementos, não é, a robustecerem um juízo, mas dentro do contexto ela acaba sendo significativa. D. Havendo dificuldades financeiras e paralisação do empreendimento da Bancop, em que se situava o triplex, foi buscado junto à OAS, na pessoa de José Adelmário, que assumisse o empreendimento, tendo-se utilizado do argumento de que se tratava de imóvel do presidente, o que foi decisivo para a ultimação do contrato. Que a OAS assumiu empreendimentos da Bancop, inclusive este, não há dúvida nenhuma nos autos. E, quando da migração do empreendimento da Bancop para a OAS Empreendimentos, foi determinado, no acordo para a finalização de construção e transferência de direitos e obrigações, que os cooperados teriam de se manifestar em 30 dias para aderirem à migração ou requererem a devolução dos valores pagos sob pena de eliminação do grupo e da Bancop. Marisa Letícia não exerceu nenhuma das opções, omitindo-se, sem, no entanto, ser eliminada do grupo. Aqui vale uma consideração. Por que a obra da Bancop passou para a OAS? Porque ela não teve viabilidade financeira. Ela foi mal administrada. Nós tivemos o caso Bancop, que gerou uma ação penal, que tramitou e tramita ainda pela Justiça do Estado de São Paulo, não é? É verdade, com sentença absolutória, mas que o Ministério Público aponta que houve prejuízos de mais de 100 milhões às pessoas que haviam adquirido unidades naqueles empreendimentos da Bancop. Restaram prejudicadas porque a Bancop trabalhava com emissão de cheques em nome próprio e endosso em branco, e eram sacadas vultosas quantias no boca do caixa, uma desorganização financeira enorme,
não houve condenação, foi julgado em 2016 pela Justiça Paulista, mas não houve condenação por falta de prova quanto à autoria, não pela ausência dos prejuízos e da desorganização financeira. E foi por isso que se buscou, junto à OAS, que pudesse assumir esses empreendimentos. Ora, assumir um empreendimento falido, assumir um empreendimento financeiramente inviabilizado, exigia, claro, uma renovação dos contratos, novos aportes, custos mais altos para os cooperados. E é isso o que aconteceu nesse caso. Logo, as pessoas tinham que se retirar, recebendo o que haviam pago, porque esse foi um acordo feito com a OAS, ou assinar novos contratos com a OAS em novos termos mais onerosos. Todos estavam sujeitos a essas regras. Marisa Letícia, todavia, não optou. E ainda assim, se considerava o prosseguimento, né, da sua situação enquanto, digamos, titular daquele contrato. Foi comunicado a José Adelmário, por ocasião da assunção do empreendimento, que o imóvel do presidente era a cobertura biplex, depois convertido no triplex de 240 metros quadrados, e que não deveria ser vendida, o que foi observado rigorosamente pela OAS, que efetivamente jamais o colocou à venda. O desembargador relator referiu o depoimento de José Adelmário, e nós poderíamos dizer, mas é apenas um depoimento de alguém que acabou tendo um benefício no processo, mas é um depoimento corroborado pela prova documental de que aquele triplex jamais esteve dentre os apartamentos colocados à venda. E mais do que isso, não esteve dentro dos apartamentos colocados à venda e foi objeto de reformas para o presidente. De maneira que a palavra de José Adelmário não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra corroborada pelo que se tem de prova material. O triplex permaneceu sob a titularidade formal da OAS, sendo que foi orientada a não transferir formalmente ao presidente o imóvel. E não foi efetivamente, desde que assumiu a obra até o ano de 2014, onde, afinal de contas, eclodiu essa situação, não havia sido transferido ao presidente. E, por vezes, nos pegamos na questão da transferência da propriedade do bem, não é? O próprio relator referiu, acolhendo em parte uma linha de raciocínio de que pelo menos a partir do habite-se se poderia ter feito essa transferência. E eu pergunto, já se não se considera titular de direitos aquele que compra um apartamento na planta? Não tem direitos nenhum? Claro que tem. Tem direitos e tem prerrogativas mesmo antes do habite-se. E, portanto, a formalização dessa situação é algo que se faz como regra. O triplex permaneceu sob a titularidade do OAS-H. A OAS Empreendimentos, em 2014, comercializou a unidade tipo de 80 metros quadrados, que seria da titularidade de Marisa Letícia. Vejam, num ano base em que ainda constou na declaração de rendimentos do casal Lula da Silva como sendo da titularidade de Marisa Letícia. Neste ano, a OAS comercializou o apartamento tipo. E comercializou o apartamento tipo por quê? Porque sempre foi autorizada a fazê-lo. Este apartamento tipo pode ser vendido. O apartamento do casal Lula da Silva não é este. E assim o fez a OAS. Evidentemente, não é? Se tem que vender as unidades para viabilizar os empreendimentos, enfim. Nas declarações de imposto de renda da pessoa física conjunta de Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia, continuou constando da relação de bens à unidade tipo até o ano base de 2015. Isso é um fato, é um documento. O ex-presidente esteve presente, e é um documento produzido, não é, declarado pelo próprio presidente. O ex-presidente esteve presente no triplex, assim como sua esposa, esta em pelo menos 2 vezes, uma delas acompanhadas pelo seu filho. Aqui nós temos diversos elementos, nós temos referências a números, a troca de mensagens, a identificação das pessoas que conversaram, e Fábio, o filho do presidente, estava numa dessas conversas, além de todos os depoimentos. Era do conhecimento geral no âmbito da OAS, tratado em reunião de diretoria, que o triplex era do presidente, além do que, no condomínio do edifício Solares, era sabido que esse apartamento lhe pertencia. Há depoimento do zelador desse edifício, não é? E por que era conhecimento no âmbito da diretoria da OAS? Porque essa obra era tratada com enorme distinção.
e fica claro nos autos, não é, que não se determinava que cuidassem dessas obras como cuidavam de quaisquer outras, né? Os principais executivos da empresa cuidavam pessoalmente do sucesso dessas operações. Foi solicitada a reforma bastante significativa, com instalação de elevador, modificação dos ambientes, construção de escada e alteração do local da piscina, obra esta que, após a aprovação do projeto, restou executada pela OAS Empreendimentos, com envolvimento pessoal e direto dos diretores e engenheiros, dos mais qualificados, apenas por se tratar do imóvel do presidente. Foram também solicitados, projetados, aprovados pela família do presidente. Há episódio em que diretores da empresa compareceram à casa do presidente, aprovaram os projetos junto a ele e a sua esposa. Foram então feitos esses projetos, adquiridos e instalados móveis sob medida, notadamente uma cozinha. Num determinado momento se disse que era de mais de 150 mil reais, em outro momento se disse que aquela cozinha chegou a custar 300 mil reais. Seja como for, está no pacote dessas obras e benfeitorias relacionadas ao imóvel. Foram providenciados eletrodomésticos. Marisa Letícia solicitou a José Adelmário que tudo ficasse pronto antes do final de 2014, para que a família lá passasse as festas de fim de ano. As obras foram efetivamente concluídas em tempo. Jamais houve pagamento de qualquer montante pelo presidente ou por sua esposa a título de diferença entre a unidade tipo e o triplex para reforma ou pelos móveis e eletrodomésticos. José Adelmário acordou com o Vacari que o respectivo valor seria debitado da conta geral de propina destinada ao Partido dos Trabalhadores. E já me encaminho para a letra S. Houve a prisão preventiva de José Adelmário, e no exercício de 2016 é que a unidade tipo deixou de constar da relação de bens do presidente na declaração de imposto de renda da pessoa física e que foi ajuizada a ação por Marisa Letícia Lula da Silva, pleiteando a restituição dos valores pagos. É de se perguntar, não é, se alguém que não seja titular de direito sobre um imóvel determina que lá se mude o local da escada, que se altere a posição de a piscina, que se instale elevador. É de se perguntar se alguém que não é titular de um determinado imóvel, ou assim se sente, ou age como ser, e a vantagem indevida não precisa ser a propriedade, mas o quanto a propriedade, ou via de regra, esse direito concede de prerrogativas de uso de um bem. Há de se perguntar se alguém, em apartamento de outrem, aprova um projeto de uma cozinha de 150 reais e manda instalar, e não pergunta o preço. Tenho assim por comprovados não apenas a solicitação e o recebimento das vantagens indevidas consistentes em propina decorrente das obras da RNEST em favor do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos, como o recebimento pessoal e direto de vantagem indevida pelo ex-presidente da República. Há um ponto a ser considerado, e existe um pedido do Ministério Público para que se amplie o número de crimes. O Ministério Público pretende que se considere 3 crimes de corrupção, 2, cada um de um contrato da RNEST, mais um da Repar. Nós julgamos, em assentada anterior, uma ação que envolve esses contratos, em que foi considerado um crime pelas obras da RNEST. Na época, o Ministério Público pretendia que fosse um crime para cada pagamento decorrente daquela obra. Isso não foi acolhido pela turma. Não é? Houve um ajuste de corrupção, os 2 contratos da RNEST foram feitos no mesmo dia, e a turma manteve a consideração de que se tratava de um crime só. Considerou, todavia, em concurso material, o outro crime relacionado à obra da Repar. Existem muitos elementos para que se entenda que, efetivamente, houve pagamento de propina, inclusive para o Partido dos Trabalhadores, decorrentes dessa obra da Repar. O depoimento de Agenor Medeiros, longe de afastar essa premissa, pelo contrário, a reforça, ao dizer, não é, que provisionaram os percentuais da propina que repassaram via contrato de liderança para a UTC e para a Odebrecht, confirma isso.
Mas nós estamos no âmbito de uma ação penal. E no âmbito de uma ação penal, se age com cautela e com segurança. O magistrado de primeiro grau entendeu de não dar autonomia a esses fatos da Repar para fins de considerar como um outro crime de corrupção. O magistrado deixou de considerar o contrato da Repar para fins de condenação, cuidado que também teve o relator, não porque não haja elementos demonstrando os crimes de corrupção nesse episódio. Há, e já houve condenação anterior em processo correlato, mas porque no caso da Repar, é a Odebrecht a protagonista do pagamento da propina para o Partido dos Trabalhadores, através de Renato Duque e de Pedro Barusco, o que é objeto de outra ação ainda não submetida a esta corte em nível recursal. É verdade que lá o magistrado, e bem poderia eu trazer para dentro do voto essa demonstração, é verdade que lá, na sentença proferida, o magistrado aponta que há, inclusive, a comprovação do caminho do dinheiro com pagamentos efetivos de propina. Todavia, por cautela e por segurança, na ausência de um robusto material probatório presente nesta ação, se deixa de considerar como um crime autônomo de corrupção. E, portanto, não se acolhe o pedido do Ministério Público no que diz respeito a essa obra da Repar. Se continua mantendo o relator e também eu uma única condenação por corrupção e uma única condenação por lavagem de dinheiro. Aliás, essa questão da lavagem de dinheiro, o crime residiria no fato de o custo do armazenamento, de o custo da diferença de preço entre o apartamento tipo e o triplex, o custo da reforma e o custo havido com a empresa que fez os móveis sob medidas não aparecerem como despesas do presidente, não aparecerem como sendo despesas por ele havidas e que, portanto, teriam que constar, não é, das suas declarações e serem absorvidas pelos seus rendimentos. Tudo continuou constando em nome da OAS, tudo foi suportado pela OAS, e aqui nós temos um ponto bastante relevante. Não há que se dizer que haveria a necessidade de rastrear o custo do dinheiro que foi utilizado para aportar a diferença de preço no empreendimento. Não há que se dizer que deveria ser rastreado contabilmente o custo do dinheiro que bancou a reforma ou os móveis. Não é disso que se trata. Nós estamos falando num pagamento indevido por parte da OAS por força de créditos conferidos ao Partido dos Trabalhadores em razão daquelas obras. E o dinheiro, por natureza, é uma moeda de troca. O dinheiro, por natureza, é o que de mais fungível existe. Ademais, quando se fala nos crimes de lavagem de dinheiro, pela contratação e manutenção do apartamento, não é, em nome da OAS, nós temos uma lavagem de dinheiro das mais simples possíveis. Não é? A lavagem de dinheiro, como diz o desembargador Gebran, tal como se fosse o uso de um laranja, não é, em que simplesmente se mantém no nome de outrem aquilo que é da sua própria titularidade. Não houve dinheiro como produto do crime diretamente para o presidente da República nesse caso. O que houve foram bens economicamente valorados. Então não há que se falar em curso do dinheiro para sua ocultação. O que ele recebeu foi um bem, foi uma reforma, foram móveis e o recebeu em nome de outrem. Portanto, o recebimento implicou lavagem. O recebimento da fruição, da disponibilidade disso em nome de outrem, sem que ele aparecesse, implicou lavagem de dinheiro. Poder-se-ia até pensar num concurso formal entre a corrupção e a lavagem. Poder-se-ia pensar, e muito provavelmente esta turma acolheria, se nós tivéssemos este como crime único de corrupção passiva. Mas, como se viu, a imputação de corrupção passiva é muito mais larga. A imputação de corrupção passiva diz respeito aos percentuais que, em função das obras da RNEST, foram atribuídos ao Partido dos Trabalhadores. E, portanto, o episódio do apartamento é apenas um pedaço. Nós não podemos considerar como um ato único a corrupção e
a lavagem de dinheiro nesse caso.